Olá, segundos anos! Hoje a nossa aula é na apostila 3, a aula de número 18, atividade de criação. Encerrando assim a nossa apostila de número 3. Na aula passada, nós vimos uma das partes mais importantes da dissertação, que é o desenvolvimento. Mas por que importante? Porque é nessa parte que você vai utilizar tudo que você aprendeu, todos os seus recursos argumentativos para convencer uma plateia, para convencer o leitor. Nessa aula, nós vamos ler textos de apoio para produzir uma dissertação, que envolve uma discussão polêmica. Bem, historicamente, nas nossas cidades, as nossas cidades sempre privilegiaram, o transporte individual, o que faz com que a população em geral, em especial os motoristas de carros de passeio, tendem a utilizar ainda mais os seus veículos. E, em decorrência disso, qualquer regulamentação que restringe a liberdade dos motoristas é, às vezes, muito mal recebida. Quando o prefeito Fernando Haddad impôs a redução da velocidade, muitos ficaram contra e alguns, a maioria também, muitos a favor. Mas por que isso foi imposto? Porque foi pensado num bem coletivo e não no individual. E para isso foram empregados dados que revelaram que a medida produziria a redução no número de acidentes. Então, nós temos muito a discutir sobre essa polêmica. Vamos lá? Então, iniciando lá na apostila na página 20, nós temos que o problema da mobilidade urbana tem merecido cada vez mais a atenção dos cidadãos, dos meios de comunicação e dos governos. Algumas iniciativas governamentais visando garantir maior eficiência e segurança nos deslocamentos despertam polêmica, porque muitas vezes contrariam o senso comum, explicitando o confronto entre preferências individuais e os benefícios coletivos. As duas notícias que nós leremos a seguir são um exemplo bem claro disso. Vamos dar início à leitura dos textos. Texto 1. A maioria é contra a redução de velocidade em São Paulo, diz pesquisa. A maioria dos moradores de São Paulo afirma ser contra a redução dos limites de velocidade nas ruas e avenidas da capital paulista. As reduções foram intensificadas nesse ano pela gestão de Fernando Haddad do PT e se tornaram a principal aposta do prefeito para combater o aumento das mortes em acidentes de trânsito. De acordo com pesquisa da rede Nossa São Paulo e da FEComércio, Federação do Comércio de São Paulo, feita pelo Ibope, 53% dos entrevistados afirmaram ser contra as medidas de redução da velocidade nas vias paulistanas. 43% são a favor e 4% não opinaram. Considerando apenas os entrevistados que usam o carro todos os dias, o índice que se declara contra sobe para 66%. A rejeição à medida também é maior, 64%, entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. A principal ação da política de reduções foi a mudança dos limites permitidos nas marginais Pinheiros e Tietê. Desde o dia 20 de julho, as máximas caíram de 90 km por hora para 70 km por hora nas pistas expressas e de 70 km para 50 km por hora nas pistas locais. A medida é questionada pela OAB São Paulo, na Justiça. Mais balanços divulgados pela Prefeitura até agora vêm apontando queda nos acidentes e melhoria dos congestionamentos. O mais recente indicou redução de 36% na quantidade de acidentes e melhora de 8% no trânsito. Haddad diz ainda que vai padronizar em 50 km por hora o limite de todas as grandes avenidas até o final deste ano. O levantamento de opinião faz parte da 9ª edição de pesquisa sobre mobilidade, sempre divulgada pela rede Nossa São Paulo no Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro. Foram ouvidos 700 moradores de São Paulo, com 16 ou mais entre os dias 28 de agosto e 5 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais. Texto 2.
Redução de velocidade vai liberar 60 leitos por dia. Estima a Prefeitura de São Paulo, acidentes caíram 22,1% nos 6 primeiros meses em 14 quilômetros estudados. Dados foram divulgados no Conselho Municipal de Trânsito nesta quinta. A Prefeitura de São Paulo divulgou o balanço nesta quinta, 29, que mostra que a redução da velocidade máxima para 50 km por hora nas principais avenidas diminuiu em 22,1% o número de acidentes, em 25,2% o de feridos e em 33,3% o número de mortos na cidade. A partir desses dados, a administração prevê a liberação de 60 leitos hospitalares por dia. Os números foram divulgados em reunião do Conselho Municipal de Trânsito. O estudo compara os 6 primeiros meses do programa de redução com os 6 meses anteriores. O levantamento foi feito em 14 quilômetros de vias escolhidas em diferentes pontos da cidade, como a Rua Clélia, na Lapa, Zona Oeste, e a Avenida Ibirapuera, Zona Sul. O número de feridos, por exemplo, que teve queda de 25,2%, caiu de 131 para 98. A partir desses números, a Prefeitura projetou uma redução semelhante para os 700 km de vias, com redução de velocidade prevista para o final do ano. Hoje são 386 km. Isso permitirá uma redução de 2.800 acidentes, 3.700 feridos e 200 mortos. O diretor de planejamento da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, diz que o impacto é significativo na rede de saúde. Além da liberação de 60 leitos por dia, há uma economia de 6,2 milhões de reais em despesas hospitalares. Recorde. A redução da velocidade foi adotada porque o número de acidentes de trânsito com mortos voltou a subir depois de 6 anos consecutivos de queda na cidade de São Paulo. Foram 1.114 ocorrências em 2013, contra 1.195 em 2014, alta de 7,2%. O número também é superior ao patamar de 2012, quando ocorreram 1.188 casos. A Marginal Tietê foi, em 2014, a via com mais mortes em acidentes de trânsito na capital, com 40 casos. A Marginal Pinheiros vem logo em seguida, com 33 mortes. Primeiro semestre, o número de mortes no trânsito, depois da redução da velocidade, caiu para 637, para 519 no primeiro semestre deste ano, na cidade de São Paulo, de acordo com o balanço divulgado em 29 de setembro pela Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, uma diferença de 18,5%. Foram 118 mortes a menos em comparação com o primeiro semestre de 2014. A queda no número de mortes revelou-se em todas as categorias, segundo a pesquisa. Entre passageiros e motoristas, caiu de 115 para 85. Entre pedestres, de 174 para 230. Entre os motociclistas, de 220 para 189. Entre ciclistas, de 28 para 15. A meta de São Paulo é reduzir a relação para 6 mortes a cada 100 mil habitantes até 2020, de acordo com o compromisso da cidade com a Organização das Nações Unidas, ONU, para a década da segurança viária. Com base nos textos apresentados em seu conhecimento de mundo, redige um texto dissertativo com cerca de 30 linhas posicionando a respeito da seguinte questão: as preferências do motorista individual são compatíveis com a garantia do direito à mobilidade urbana? Em seu texto, você deve obrigatoriamente recorrer aos dados expostos nas duas notícias anteriores para apontar o conflito entre as prioridades individuais e o interesse coletivo, posicionar-se de modo crítico e coerente, defender o seu ponto de vista com argumentos de provas concretas. Boa produção! Para ajudá-los na execução da produção de texto de vocês, eu gostaria de lembrá-los que vocês devem apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, sempre. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa
argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Não se esqueça de utilizar a gramática correta, de acordo com o novo acordo ortográfico. Se de repente você não souber uma palavra, a dica é substituir essa palavra. Eu vou mostrar para vocês também agora o modelo de redação cujo tema é a mobilidade urbana. Essa redação está escrita como o aluno escreveu e na sequência vocês vão ver a correção dela. Vamos lá? Então vamos agora conferir uma redação pronta sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Em 1928, ao inaugurar a primeira rodovia asfaltada no Brasil, Washington Luiz, o então presidente do estado, iniciou a concretização do lema da sua gestão: governar era abrir estradas. Alguns anos depois, no entanto, a política desenvolvimentista adotada por outro presidente, Juscelino Kubitschek, deturpou tal máxima, pois, mesmo inspirada no projeto do antigo gestor do país, incentivou o crescimento desordenado da indústria automotiva, causando assim graves problemas na mobilidade urbana brasileira, situação prejudicial ao bem-estar nacional. De fato, o tráfego citadino do Brasil enfrenta muitos desafios. Em defesa dessa assertiva, é possível citar o fenômeno popularmente conhecido como engarrafamento, causado pelo grande crescimento de frota veicular e pelo exíguo aumento do número de rodovias do país. Esse é o principal problema enfrentado pelos setores nacionais de transporte. Isso se deve ao fato de que, além de ser responsável por aumentar a insegurança nas malhas rodoviárias, tal infortúnio também prejudica a economia do país, pois as pessoas perdem no trânsito horas que poderiam ser utilizadas, por exemplo, em atividades laboriais, as quais gerariam renda e movimentação financeira. Assim, ficam evidentes os prejuízos que a deficiência na mobilidade urbana do Brasil causa no âmbito social. Esse campo, entretanto, não é o único infortunado por tal problema. Biologicamente, é possível afirmar que a ineficiente rede locomotiva do país é responsável por agravar as poluições atmosféricas e sonora das localidades onde se mostra mais presente. Além disso, muitas vezes, devido à falta de planejamento urbano nas áreas verdes, dão lugar a ferrovias ou a estradas, as quais, em geral, não amenizam o problema do congestionamento nas cidades. Assertiva comprovada historicamente pelas equivocadas ideias desenvolvimentistas já citadas por Juscelino Kubitschek. Portanto, medidas são necessárias para melhorar a mobilidade urbana do Brasil. Para isso, é indispensável que, além da ampliação da rede pública de transportes, ações como a implantação de ciclovias e a adoção do rodízio veicular sejam executadas em todas as metrópoles nacionais pelos governantes, visando ao fim dos congestionamentos e, consequentemente, a redução dos problemas ambientais. Outros, sim, a fim de reduzir o número de carros particulares nas vias citadinas. É conveniente que os ambientalistas, com o auxílio da mídia, estimulem, por meio de campanhas, o uso de veículos coletivos ou alternativos, como ônibus e bicicletas, pela população, pois assim será possível minorar os desafios do tráfego brasileiro. Vocês prestaram atenção? Durante a leitura, existiam os números no meio da redação. Esses números agora estão em formato de uma legenda e eles estão mostrando o que cada um representa. Então, o número 2 era erro de concordância e o correto era onde se mostram. O 5 era uma vírgula desnecessária. O 1 era boa compreensão da proposta. Então, tem tanto erros como acertos também, né? O 7 era o texto apresenta boa estruturação do gênero e bom desenvolvimento do tema. O 4, os argumentos estão bem desenvolvidos e fundamentados. O 3 era o correto seria ideais.
E o 6, proposta de solução bem desenvolvida e detalhada. E a nota desse aluno, desse candidato, foi 960. Muito obrigada pela participação. Faça os exercícios propostos. Nos vemos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!